A paz de Cristo, que excede todo entendimento, é com você. Nunca se esqueça, Ele está ao seu lado. Ele é seu amigo. 1 Crônicas 10. Os filisteus saíram para atacar Israel. Os israelitas fugiram dos filisteus, mas foram derrotados no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua. A batalha intensificou-se contra Saul até que os flecheiros o alcançaram e feriram. Saul disse a seu escudeiro: pegue sua espada e me mate antes que esses pagãos profanos me humilhem. Mas seu escudeiro, por medo e respeito, não o matou. Então Saul pegou a própria espada e se suicidou. O escudeiro, apavorado com a morte de Saul, suicidou-se também. Foi assim que os 4, Saul e seus 3 filhos, morreram. Quando os israelitas que viviam no monte viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, eles abandonaram suas cidades e fugiram. Os filisteus então ocuparam as cidades. No dia seguinte, os filisteus foram saquear os derrotados e encontraram Saul e seus filhos mortos no monte Gilboa. Eles recolheram tudo o que era de Saul, cortaram sua cabeça e levaram sua armadura. Percorreram toda a terra dos filisteus, exibindo e anunciando a vitória entre seus ídolos e o povo. Puseram a armadura de Saul no templo dos seus deuses e sua cabeça como troféu, no templo do seu deus Dagom. Quando o povo de Jabe-Gileade soube o que os filisteus fizeram com Saul, convocaram todos os homens aptos para o combate, resgataram os 4 corpos de Saul e de seus filhos, e os trouxeram para Jabes. Deram a eles um sepultamento digno sob o carvalho de Jabes e decretaram 7 dias de luto oficial. Saul morreu por ser desobediente ao Eterno. Ele não obedeceu às ordens do Eterno. Pelo contrário, em vez de buscar ao Eterno, procurou o conselho de uma médium. Por isso o Eterno tirou a sua vida e entregou o reino a Davi, filho de Jessé. 1 Crônicas 11. Todo Israel se reuniu diante de Davi em Hebrom e disse: somos do seu sangue e da sua carne. No passado, quando Saul ainda era rei, era o Senhor quem liderava Israel. O Eterno, o seu Deus, disse: você apacentará o meu povo Israel. Você será o dirigente do meu povo. Quando todos os líderes de Israel vieram ao rei em Hebrom, Davi fez uma aliança com eles na presença do Eterno em Hebrom. Davi foi ungido rei sobre Israel ali mesmo, como o Eterno tinha ordenado por meio de Samuel. Davi e todo Israel foi para Jerusalém, antes chamada Jebus, onde os jebuseus moravam. Os moradores de Jebus disseram a Davi: você está proibido de entrar aqui. Mas Davi entrou e conquistou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. Ele tinha feito uma promessa: o primeiro que matar um jebuseu será comandante do exército. Joabe, filho de Zeruia, foi o primeiro, por isso se tornou comandante. Davi se estabeleceu na fortaleza e, por esse motivo, ela recebeu o nome de Cidade de Davi. Ele fortificou a cidade por todos os lados, tanto as defesas de Milo, quanto os muros externos. Joabe restaurou o restante da cidade. O domínio de Davi se fortalecia e se consolidava, porque o Senhor dos exércitos de anjos o apoiava. Estes foram os poderosos guerreiros de Davi, os que se aliaram a ele na tomada do reino, contando ainda com o apoio de todo o Israel para torná-lo rei, como o Eterno tinha prometido. Esta é a lista dos principais guerreiros de Davi. Jazobeão, Acmonita, chefe dos 30. Ele matou sozinho 300 homens na mesma batalha. Em seguida, Eleazar, filho de Dodô, de Aoi, um dos 3 principais guerreiros. Ele esteve com Davi em Pas-damim, onde os filisteus se preparavam para a guerra. Neste local havia uma plantação de cevada. O exército começou a fugir dos filisteus, mas quando chegou a esse campo, organizou-se e voltou a atacar os filisteus, que foram massacrados. O Eterno deu a eles uma importante vitória. Certa vez, uma companhia dos filisteus estava acampada no vale de Refaim e os 3 chefes do pelotão dos 30 desceram até a caverna de Adulão para se encontrar com Davi, que estava escondido na caverna. Enquanto isso, os filisteus se preparavam para a batalha em Belém. De repente, Davi teve um desejo muito forte e suspirou: como eu gostaria de beber um pouco de água do poço que fica na entrada de Belém. Os 3 chefes entraram no acampamento dos filisteus,
tiraram água do poço da entrada de Belém e a trouxeram a Davi. Mas Davi não quis beber a água. Ele a derramou como oferta ao Eterno, justificando: prefiro ser castigado por Deus a tomar esta água. Seria como beber o sangue desses 3 homens, que arriscaram a própria vida. Por isso ele não bebeu a água. Eram coisas como essas que os 3 chefes dos poderosos guerreiros faziam. Abisai, irmão de Joabe, era chefe dos 30. Ele lutou sozinho contra 300 homens e os matou, mas nunca fez parte dos 3 chefes. Foi muito honrado e respeitado pelos 30, e se tornou chefe deles, mas não se igualou aos 3 principais guerreiros. Benaia, filho de Joiada, era um guerreiro valente de Cabzeel, que também tinha uma bela ficha de conquistas. Ele matou 2 moabitas famosos, entrou numa cova no meio da neve e matou um leão. Matou um egípcio de 2 metros e 25 centímetros de altura. O egípcio tinha uma lança parecida com uma lançadeira de tecelão, enquanto Benaia tinha apenas um cajado. Ele arrancou a lança da mão do egípcio e a matou com ela. Estes foram alguns dos feitos de Benaia, filho de Joiada. Ele nunca foi incluído entre os 3 chefes, era muito respeitado entre os 30, mas não se igualou aos 3 principais guerreiros. Davi o nomeou chefe de sua guarda pessoal. Os demais guerreiros corajosos do exército eram Azael, irmão de Joabe, Eleanã, filho de Dodô, de Belém, Samote, de Aror, Elis, de Pelom, Ira, filho de Iques, de Tecoa, Abiezer, de Anatote, Sibecai, de Uzate, Ilai, de Aoi, Maarai, de Netofate, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, de Benjamim, Benaia, de Piratom, Urai, dos ribeiros de Gaás, Abiel, de Arbate, Asmavete, de Baurim, Eliaba, de Salbom, nos filhos de Asen, de Gizom, Jonatas, filho de Sagde, de Arar, Aião, filho de Sacar, de Arar, Elifal, filho de Ur, Éfer, de Mequerate, Aías, de Pelom, Esdro, de Carmelo, Naarai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mirbai, filho de Agri, Zeleque, o Amonita, Naarai de Beerote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira e Garebe de Jatir, Urias o Itita, Zabade, filho de Alai, Adina, filho de Sisa, de Ruben, chefe dos Rubenitas e do pelotão dos 30, Anã, filho de Maaca, Josafá de Mitene, Uzias de Astarote, Sama e Jeiel, filhos de Otão, de Aroer, Gediael, filho de Sinri, Joá, seu irmão de Tis, Eliel de Maave, Jeribá e Josavias, filhos de Eunaão, Itma, um moabita, Eliel, Obed, Jaziel, de Mesoba. 1 Crônicas 12. Estes foram os que se juntaram a Davi em Ziclag, quando ele se escondia de Saul, filho de Quis. Eles pertenciam ao grupo de combatentes, estavam armados com arcos e sabiam lançar pedras e flechas, tanto com a mão direita quanto com a esquerda. Eram parentes de Saul da tribo de Benjamim. O primeiro era Aiezer, os outros Joás, filho de Semaá, de Gibeá, Gesiel e Pelete, filhos de Asmavete, Beraca, Jeú, de Anatote, Ismaías, de Gibeon, guerreiro do pelotão dos 30 e chefe deles, Jeremias, Jaziel, Joanã, Josabade, de Gederate, Eluzai, Jerimote, Bealias, Semarias, Cefatias, de Arufi, e os coreitas, Eucana, Ícias, Azereel, Joézer, Jazobeão e ainda Joela, Zebadias, filhos de Jeroão de Gedor. Da tribo de Gade, alguns se aliaram a Davi na fortaleza do deserto. Eram guerreiros corajosos, aptos em manusear o escudo e a lança. Eram brutos como leões na aparência, mas ágeis como a gazela que corre na montanha. Ézer era o primeiro, depois Obadias, Eliabe, Mismana, Jeremias, Atá e Eliel, Joanã, Eusabade, Jeremias e Macbanai, 11 ao todo. Estes homens de Gade eram a elite. O menor deles valia por 100 e o maior por 1000. Foram eles que atravessaram o Jordão no primeiro mês do ano, na época da cheia, e puseram para correr todos os moradores do vale, da margem leste e da margem oeste. Alguns homens das tribos de Benjamim e de Judá também se aliaram a Davi na fortaleza do deserto. Davi se encontrou com eles e disse: Se vocês vêm em paz para me ajudar, são bem-vindos.
Mas se estão vindo para me entregar aos meus inimigos, sendo eu inocente, que o Deus dos nossos antepassados esteja atento e castigue vocês. Imediatamente o Espírito de Deus veio sobre Amazai, o chefe dos 30, e ele disse: Estamos do seu lado, Davi. Somos leais, filho de Jessé. A paz esteja aqui, sim, a paz esteja com o Senhor e com todos os que o ajudarem. Sim, pois o seu Deus o ajudou e o ajudará. Então Davi os recebeu e nomeou chefes de tropas de ataque. Alguns homens da tribo de Manassés também se aliaram a Davi quando ele se juntou aos filisteus para lutar contra Saul. Mas não puderam lutar, porque os líderes filisteus os mandaram para casa, dizendo: Não podemos confiar neles, eles não nos trairão e nos entregarão ao senhor deles, Saul. Os homens de Manassés que se juntaram a Davi em Siclag foram Adna, Zojabade, Gediael, Micael, Josabade, Eliú e Ziletai, todos chefes de pelotões de 1000 da tribo de Manassés. Eles ajudaram Davi contra os grupos de ataque no deserto. Eram todos guerreiros corajosos e líderes eficientes dos pelotões. Todos os dias apareciam homens querendo ajudar Davi. Em pouco tempo, seu exército ficou tão numeroso quanto o próprio exército de Deus. Esta é a relação dos guerreiros corajosos que vieram do norte para se aliar a Davi em Hebrom e conquistar o reino de Saul, como o Eterno tinha prometido. De Judá, armados para a guerra com escudo e lança, 6.800. De Simeão, 7.100 guerreiros valentes. De Levi, 4.600, incluindo Joiada, líder da família de Arão, e 3.700 homens. Isadoc, guerreiro jovem e valente, com 22 líderes de sua família. De Benjamim, a família de Saul, 3.000, pois a maioria deles se mantinha fiel à família de Saul. De Efraim, 20.800 guerreiros ousados e famosos em suas cidades. Da meia tribo de Manassés, 18.000 escolhidos para proclamar Davi rei. De Isacar, 200 estrategistas de Israel, chefes de famílias. De Zebulon, 50.000 guerreiros experientes e bem equipados e leais. De Naftali, 1.000 chefes que comandavam 37.000 soldados bem armados. De Dan, 28.600 homens prontos para o combate. De Azer, 40.000 soldados experientes prontos para o combate. Do leste do Jordão de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés, 120.000 homens equipados. Todos estes soldados se aliaram a Davi em Hebrom, dispostos a lutar quando necessário. Estavam unidos e determinados a proclamar Davi rei sobre todo Israel. Todos em Israel tinham o mesmo pensamento: proclamar Davi rei. Eles estiveram com Davi durante 3 dias, celebrando, comendo e bebendo o que as próprias famílias providenciaram. Pessoas vieram do norte, desde Isacar, Zebulon e Naftali, trazendo jumentos, camelos, mulas e bois carregados de comida para a festa. Farinha, bolos de figo, bolos de passas, vinho, azeite, gado e ovelha. Havia grande alegria em Israel. Novo Testamento. João 6, do 47 ao 71. Digo isso agora de maneira mais sóbria e solene. Quem crer em mim tem vida verdadeira, vida eterna. Eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram pão do céu no deserto e morreram. Mas agora está aqui um pão que verdadeiramente veio do céu. Quem comer desse pão jamais morrerá. Eu sou o pão vivo, que desceu do céu. Qualquer um que comer desse pão viverá e para sempre. O pão que dou ao mundo para que possam comer e viver sou eu mesmo, um ser de carne e sangue. Os judeus ficaram alvoroçados outra vez. Como pode este homem servir sua carne numa refeição? Mas Jesus não deu confiança a eles e prosseguiu. Só depois que comerem e beberem carne e sangue, a carne e o sangue do Filho do Homem, vocês terão vida interior. Quem tiver um desejo sincero por essa comida e bebida, obterá a vida eterna e estará pronto para o dia final. Minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Ao comer minha carne e beber o meu sangue, vocês vão estar em mim e eu em vocês. O Pai, que é vivo, me enviou aqui. Assim vivo por causa dele, para que quem fizer de mim uma refeição possa viver por minha causa. Esse é o pão do céu. Os antepassados de vocês comeram pão e mais tarde morreram.
Quem comer desse pão viverá para sempre. Tudo isso foi dito enquanto ele ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos de seus discípulos ouviram isso e disseram: é um discurso duro demais para engolir. Jesus percebeu que eles estavam tendo dificuldade com o assunto e disse: ficaram arrasados com o que disse? O que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subindo para o lugar de onde veio? O Espírito pode criar vida. Músculos e força de vontade nada podem fazer. Cada palavra que lhes digo provém do Espírito e é capaz de criar vida. Mas alguns de vocês são resistentes e se recusam a ter parte disso. Jesus sabia desde o início que alguns não iriam segui-lo de fato. Sabia também quem iria traí-lo. Ele continuou: foi por isso que antes eu disse a vocês que ninguém é capaz de vir a mim por conta própria. Vocês vêm a mim apenas como uma dádiva do Pai. Depois disso, muitos discípulos o abandonaram. Não queriam mais nenhuma ligação com ele. Então Jesus deu aos 12 a mesma oportunidade. Vocês também querem me abandonar? Pedro respondeu: Senhor, para onde iríamos? Só o Senhor tem as palavras de vida verdadeira, de vida eterna. Já decidimos segui-lo de fato e acreditamos que és o Santo de Deus. Jesus respondeu: eu não escolhi vocês, os 12? Mesmo assim, um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes. Esse homem, um dos 12, já estava se preparando para traí-lo.